O que antes era apenas um sonho do pastor Marcílio de Oliveira Filho, da Primeira Igreja Batista de... Olá, famílias da PIB de Curitiba, estamos começando a campanha 40 Dias Encorajando a Família. Você precisa adquirir o seu livro devocional, as crianças também têm um material exclusivo, todo mundo junto, estudando a Palavra de Deus, junto com esse livro devocionário. E você também pode participar dessa campanha aí, bombando nas redes sociais. Aqui no corredor tem vários banners aqui da campanha que você pode tirar uma foto, colocar lá no seu Facebook, coloca lá a hashtag Eu Amo Muito a Minha Família e vamos espalhar essa mensagem de transformação, de resgate, de mudança de vida e de encorajamento das nossas famílias. Próximo domingo começamos um novo mês, Semana das Primícias. Traga a sua doação de alimentos aqui para as cestas básicas na nossa área de ação social que tem abençoado tantas pessoas. Não se esqueça! Congresso Mulheres que Brilham, de 15 a 17 de maio, no Costão do Santinho. Mais informações na sua revista. Está chegando mais um Louvação Global, o nosso congresso multiministerial cristão, que será de 4 a 7 de junho. Você já pode fazer sua inscrição pelo site www.louvação.com.br. Aproveite o lote atual e garanta sua vaga. Vem aí o Ressurreto 2015, Deus Conosco, o musical de Páscoa da Primeira Igreja Batista, dia 4 às 20 horas e dia 5 às 19 horas. Entrada franca. O pastor Pascoal Piragini Júnior convoca todos os membros do conselho a participarem da reunião mensal no dia 16 de abril às 19 horas no Salãozinho. E para você, família, o Dia da Família acontece no dia 25 de abril, a partir das 9h30 da manhã, na Chácara Vereda das Araucárias. E o Retiro Eficiente vem aí. Ele acontece de 11 a 13 de setembro no Hotel Santa Paula e o investimento é R$ 270 por pessoa. Essas e outras informações você encontra na sua revista Dia a Dia com Deus. A gente vai ficando por aqui, mas um recado muito importante da nossa equipe de recepção e integração. Quando você chegar aqui nos cultos, lembre-se de colocar o seu celular em modo silencioso. Evite entrar com alimentos e procure sentar nas poltronas do meio de cada sessão, deixando as pontas livres para quem chega depois. Não deixe bolsas, casacos também nas poltronas, pois isso dificulta o trabalho da recepção e identificar os assentos que estão vagos. Quando você sair do seu lugar, leve consigo os seus pertences. Fique atento também às saídas de emergência aqui no templo. Você já percebeu que temos 2 portas na frente do templo, junto ao palco. Temos também mais uma porta na lateral, ligada aqui ao estacionamento, e mais 2 saídas no fundo do templo. Que Deus abençoe você e até a próxima. Um bom dia, querido. Bom dia. Bom dia. Você recebeu sua revista aí? Você está com ela aí? Pega ela um pouquinho aí. Isso. Você está vendo essa informação que está bem na capa aqui, olha? Você deve ter visto aí passar. Isso aqui é o projeto que a gente tem aqui com a ação social da igreja, que é relacionado a você fazer a doação para a ação social da igreja através bem na capa. Ah, vocês estão com outra revista aí? Ah, então é isso. Eu estou com uma revista e vocês estão com outra. Mas, de alguma forma, se você quiser e está no teu coração aí, fazer uma doação específica para a BASC, tem ali a página ali, né? Alguns estão me mostrando. Através da sua conta de luz você pode fazer isso, tá bom? É que tinham me passado a informação que ia estar no Acontece na PIB, que eu tinha que já deixar isso claro para você logo no início aqui. Mas fica em pé então aí, já dá um bom dia para quem está do seu lado, à frente, atrás, isso. Dá um bom dia, mas aquele bom dia mesmo, querido, não é só virar assim, bom dia, de quem está acordando ainda não. Nós iniciamos hoje a nossa caminhada de fé, nossa caminhada de oração, falando sobre as famílias. Caminhamos aí 40 dias a partir de hoje, estudando o livro da campanha, e o nosso desejo é que a sua família essa semana seja impactada por aquilo que é a palavra de Deus.
Quantos de vocês que estão aqui que desejam no teu coração mesmo assim, verdadeiramente, durante esses 40 dias, experimentar algo precioso de transformação de Jesus na tua família? Levanta a mão aí, só para a gente ver. Amém. Vamos orar por isso desde já, queridos. Pai querido, nos reunimos aqui na tua presença nesta manhã, para louvarmos e adorarmos ao teu nome, nesse tempo de celebração, nesse início de caminhada, nessa campanha. Queremos, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, manifesta o teu poder nas famílias do povo aqui desta igreja. Começa pela minha casa, Senhor, pela casa de cada um de nós. Aqueles que têm orado por conversões dentro da sua casa, por transformação, por restauração, por cura, aquilo que nós queremos experimentar do Senhor na nossa cidade, no contexto de família na nossa cidade, que nós possamos ser, Pai, os agentes de transformação do Senhor aqui neste lugar, agentes da graça do Senhor, e que nesta manhã que nos reunimos juntos, iniciando este culto, iniciando esse tempo na Tua presença, mas essa caminhada de 40 dias de encorajamento da família, que possamos, Pai, experimentar esse mover do Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força, e que tudo que fizermos aqui agrade ao Teu nome. Assim oramos, Pai, assim celebramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém. Vamos celebrar o nome do Senhor essa manhã. A minha alegria é crer no bom Deus, sempre com Ele andar. eu vivo pra Cristo, Ele vive em mim, e sinto esse amor singular. Só Deus conhece meu triste passado, vergonha e dor já passei, mas o meu pecado Jesus já limpou, quando a Ele eu clamei. Quero a Deus cantar, celebrai ao Senhor, Celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, celebrai ao Senhor, Ele é bom. A minha alegria
Senhor. Amém, amém, amém. Deus é bom, Deus é muito bom, amém. Essa canção é a canção que vai fazer parte desses 40 dias. A gente vai cantar ela todos os cultos, porque ela é uma oração, querido. E nessa oração que nós desejamos é experimentar nesses 40 dias o mover de Deus em nossas famílias, amém? Vem encher-nos com tua graça, digno és de nossa reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Deus, a ti serviremos, pois aos teus pés estaremos. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Sempre unidos, sempre unidos, orando juntos, tudo enfrentaremos, confiando em Deus. Uma família sempre unida, vivendo sempre em harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos. Mais uma vez, minha casa e eu. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Ao Senhor. Aleluia! Minha casa e eu serviremos ao Senhor, amém? E é isso que celebramos nesse tempo aqui agora, queridos. Olha só que coisa linda aqui. Olha quem está aqui. Que bênção. Como que é o nome? Davi. Esse é gente boa, viu? Olha só a carinha do Davi, queridos. Olha que lindo. Deus abençoe vocês. Vamos conhecer aqui também. Aqui está a Lorena, que linda, olha. E tem o Vitor também, que está completando aqui, ó. 4 anos, né? Tá aqui. Olha só, a Lorena está dormindo bem gostoso, né? Queridos, a gente quer orar ao Senhor agora, agradecendo a Deus, dedicando ao Senhor. Essas que são as preciosidades que Deus nos dá, né? Filhos são herança do Senhor. E um dos privilégios que a gente tem é que a semente de fé que foi lançada no meu coração, no seu coração, essa é a semente de fé que nós vamos lançar no coração dos nossos filhos. Daquilo que nós desejamos, daquilo que nós sonhamos. Muito mais do que qualquer outra conquista na vida, queridos. Eu sei que a gente se preocupa tanto em investir na vida dos nossos filhos para que eles tenham um futuro melhor, tenham tantos valores preciosos.
Mas um dos valores que ninguém pode tirar do coração do filho de vocês, se vocês forem as principais testemunhas disso, é a semente do amor de Jesus. É aquilo que fica marcado como caminhos da graça do Senhor, testemunhado por vocês na vida deles. Aí eles vão querer experimentar outras coisas, aí eles vão comparar com aquilo que vocês ensinaram. Aí vão avaliar e falar assim, não vale a pena. Eu quero viver aquilo que eu aprendi com os meus pais, que é a presença do Senhor Jesus. E o que a gente quer como igreja é também orar por isso, pedindo a Deus que dê essa sabedoria para vocês e agradecemos ao Senhor pela vida dessas crianças, amém? Você pode estender suas mãos para cá, querido, nós orarmos juntos. Pai querido, louvamos o Teu nome. Como é precioso estarmos na Tua presença e juntos celebrarmos o dom da vida. Como é precioso reconhecermos que tudo vem do Senhor. E os nossos filhos também são dádiva do Senhor, presente do Senhor para cada um de nós. Pedimos que estas casas, Pai, que recebem estas crianças, sejam cada vez mais cheias de alegria, cheias da bondade do Senhor, da graça do Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que estas crianças cresçam na graça e no conhecimento do Senhor cada dia. Abençoe a vida dos pais, dos familiares, aqui como igreja, que a gente possa, junto com eles, lançar essa semente de fé no coração dessas crianças, e eles serem aqueles que com alegria também, em todas as circunstâncias da vida, vão ter encontro pessoal contigo, ouvindo a voz do Senhor falando com eles, aquilo que o Senhor já tem escrito para a vida destas crianças, Pai. Nós pedimos a Ti, revela através da Sua presença, na porção de cada dia. Assim seja nestas casas também, que eles sejam conhecidos como famílias benditas do Senhor, e que nesse tempo que estaremos como igreja caminhando juntos, nesse início de 40 dias, Pai, encorajando as famílias, essas famílias que estão dedicando esses filhos aqui, possam ser os primeiros a experimentar também aquilo que já é a presença do Senhor nessa casa. Assim oramos, assim dedicamos a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém, amém. Você pode tomar assento, querido, amém. Amém. É um prazer a gente poder estar nesse início de campanha, orando pela família durante 40 dias e iniciar os nossos batismos hoje, também batizando uma família. Primeiro vamos batizar aqui os pais e os filhos vêm em seguida, mas junto com eles tem a Isadora, né, que também está se batizando, a Lorena, então, aqui, e o Rafael, que são marido e mulher. Eu gostaria de pedir que vocês, que são célula, familiares, ficassem de pé nesse momento, para a gente identificar vocês. Deus abençoe cada um de vocês. A nossa pergunta para vocês três é: Jesus Cristo, vocês têm absoluta certeza que Jesus Cristo hoje é o Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a gente tem aqui os filhos do casal. Então, Rafael, filho aqui, né? Rafael, a Maria e Lorena. A Lorena, que é mãe da Isa, que acabou de se batizar. Famílias hoje aqui, né? Os familiares e células, por favor, fiquem de pé também. Nós queremos identificar vocês. Que Deus os abençoe nesse dia. Queremos perguntar a vocês da mesma maneira: Jesus Cristo, Ele é hoje o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Carolina, a Dariane e Fígaro, a irmã do Fígaro, nosso funcionário aqui, né? Por favor, os familiares e as células também fiquem de pé no seu lugar. Que Deus os abençoe. Olha lá a festa, ó. Que coisa boa.
Jesus Cristo, Ele é o único Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Então, mediante a sua pública profissão de fé, nós, como ministros do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente está aqui com a Tatiana, a Ana Carolina e a Beatriz. Familiares e células, se coloquem de pé para celebrarmos juntos em família também. Glória a Deus. Eu quero perguntar para vocês três: vocês creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Então, mediante a pública profissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a gente está com o Estevam e o Celestino, marido da Tatiana, discipulado também aqui pelo Torquato. Eles estão confessando como família hoje que creem em Jesus. Eu queria perguntar isso para vocês, para o Estevam e para o Celestino. Vocês creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, mediante a pública profissão de fé de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Natália, célula de atletas, célula de adolescentes, de atletas, familiares, por favor, família, amigos. Natália, você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Então, mediante seu testemunho público de fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Serviremos ao Senhor, minha casa e eu. Serviremos ao Senhor, minha casa e eu. Serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Aleluia. Família é um presente, é uma bênção de Deus para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano. Há bênçãos de Deus que são universais. A Bíblia diz que o sol se levanta sobre justos e injustos. É uma bênção de Deus. O ar que você respira é uma bênção de Deus. Família é uma bênção de Deus. E é por isso que durante esses 40 dias a gente vai estar celebrando a família, orando pela família. A gente vai estar buscando a bênção de Deus sobre pessoas amadas dentro da nossa casa, da nossa família, no sentido mais extenso dessa palavra. E a gente vai estar celebrando aquilo que só o Senhor pode fazer, que é unir, que é perdoar, que é restaurar, que é sustentar. E a gente ora pela nossa família e reparte essa bênção com outras famílias. E é por isso que nos grupos de oração, ao longo desses 40 dias, a gente vai estar unido com outras famílias. E foi isso que foi cantado aqui. Porque existe uma família maior que é a família de Deus. Porque Deus é o Pai e você é o quê? Eu sou o Filho. Então quem está perto de você é o quê? É irmão, não é? E então essa família maravilhosa de Deus, a gente vai estar celebrando e buscando. E uma das coisas que uma família precisa é de sustento, né? Não tiver o pão de cada dia, como é que a gente faz? Não é sério? A gente não precisa de riqueza, mas a gente precisa do pão de cada dia, a gente precisa do sustento. E é um princípio na palavra de Deus que é tremendo, o princípio de que Deus é dono de todas as coisas e Ele reparte com os seus filhos tudo que tem. E se você tem pão na sua casa, é porque o Pai Celestial te abençoou. E Ele te deu a condição de sustentar a sua casa, de ter sustento na sua casa. E nós, entendendo isso, celebramos a Deus em gratidão. E a nossa gratidão é o reconhecimento do senhorio dEle. Quando nós separamos a 10ª de tudo quanto Deus nos dá e devolvemos ao Senhor em ação de graças, em louvor e em reconhecimento da bondade dEle. E aí Deus faz uma promessa em vários lugares da Bíblia. Ele promete que se a gente fizer prova disso, se a gente experimentar isso, essa fé de devolver 10% de tudo quanto Deus nos dá, Ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar sobre nós uma abastança maior do que a gente pode imaginar. Ele não promete que a gente vai ficar rico, mas Ele promete que abençoa a obra das nossas mãos. Lá no livro de Salmos Ele vai dizer: tudo quanto o justo faz, isto prospera. E a gente vai ver isso até na vida de José, que era um escravo. Tudo quanto ele colocava a mão, prosperava até para os seus donos. E dizia: tem alguma coisa diferente nesse homem. E a palavra de Deus nos lábios de Jesus diz assim: dai e ser-vos-á dado, medida recalcada e abundante. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do pipoqueiro. Você já comeu pipoca com pipoqueiro? Ele pega o saquinho, não é? Ele joga aquela pipoca no saquinho, e depois ele pega o fundo daquele negócio que é a medida, bate no saquinho e dá o chorinho. Também dava o chorinho para você? Que ele derruba, faz aquela montanhinha assim em cima. É disso que Deus está falando, que quando a gente aprende a viver essa dinâmica, o Senhor derrama, né, sobre nós algo a mais da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. E isso significa o cuidado de Deus. Não significa que você vai ficar rico, significa que Deus vai cuidar de detalhes, que Deus vai se importar com aquelas coisas que você acha que talvez sejam até supérfluas, mas que o Senhor diz assim: isso aqui é um carinho, é um dengo do meu amor para com você. E é isso que a gente vai celebrar agora, entregando ao Senhor os dízimos e as ofertas alçadas. As ofertas alçadas são diferentes dos dízimos. Elas são a expressão do nosso prazer em fazer algo mais.
E aí a gente olha para os desafios do reino de Deus, a gente olha para uma família necessitada, a gente olha para uma situação que está acontecendo na vida de alguém, porque isso é um mover de Deus no nosso coração, liberal, um mover de Deus espontâneo, voluntário, e aí a gente oferta ao Senhor. Eu quero colocar para vocês uma necessidade que a nossa igreja tem. Você sabe da crise energética que a gente está vivendo, não é? A gente está num problema sério e a previsão que eu tenho é que a conta de luz esse mês da igreja vai explodir. Ela deve chegar a quase 50 mil reais. Por isso a gente está com o gerador ligado agora. O gerador liga todo dia, às 6 da tarde e às 9 da noite, porque é mais barato você pagar o óleo diesel hoje do que pagar nos horários de pico, nos horários de maior consumo, a energia elétrica, porque você paga multas por estar consumindo mais. Então, nós precisamos, porque o nosso gerador ele foi colocado num outro tempo, né, que a gente imaginava que só precisaria do gerador se faltasse energia elétrica. E eu preciso de um equipamento eletrônico para fazer o controle desses horários que liga e desliga, de fazer aquilo que eles chamam de rampa, quando começa a passar da cota de energia, automaticamente ele entra em operação para a gente não pagar essas multas. E esse equipamento chama lá, um nome que eu nem sei explicar o que significa, uma sigla, USCA, tá? Não me pergunta o que significa, unidade não sei do que, tá? Mas esse é o nome que se usa. E para a gente colocar esse equipamento aqui para fazer esse controle vai custar 80 mil reais. Bom, mas quem paga 50 de energia não é um valor tão alto. Se você conseguir reduzir aí o custo em 20 ou 30%, que é provável que a gente consiga, em poucos meses a gente cobre essa conta. Mas eu não tenho esses 80 mil. Então, se você puder nos ajudar a comprar esse equipamento para essa situação, nós agradecemos e sabemos que Deus vai abençoá-lo também pela sua liberalidade. Então, se você veio preparado para consagrar o Senhor com alegria, com prazer, com louvor, então você vai ficar de pé. Agora a gente vai cantar, é isso, Paulinho? Paulinho está pedindo para você, fica de pé. Vou explicar como é que fica de pé quando alguém vai passar na tua frente. Fica de pé agora. Você levanta esse assento agora, encosta o assento atrás, dá mais espaço para as pessoas que queiram passar na sua frente do que se você estiver sentado, tá bom? Então agora adoremos a Deus. Se você veio preparado para isso, então adore ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta alçada. Ó Senhor, o meu coração, muda-me, Senhor, para ser como Tu. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim te darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei.
Amém. Diz para quem está do seu lado assim: olha, não conheço você, se você não conhece quem está do seu lado, à frente, atrás, mas você diz assim: eu quero orar para que a sua família seja uma bênção. Diz para quem está do seu lado aí. Se você está do lado de alguém que é da sua casa, diz: eu quero orar para que a nossa casa seja uma bênção. Amém. Amém. Recebi um novo coração, coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, como fruto deste novo coração. O que você declara para quem está ao seu redor aí? Eu declaro. O que eu digo a ele? Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos, mas sempre ajustados. Aleluia. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Sentimento, querido. Reúne aí 2, 3, 4 pessoas à sua volta, enquanto eles continuam tocando, ministrando com a gente essa canção. Reúne aí e ora juntos. Fala: Senhor, isso que a gente acabou de cantar é o que nós queremos viver. Parece estranho cantar assim, sem qualquer falsidade, né? Não é estranho? Porque a gente vive um clima tão diferente, com gente que a gente não conhece. Mas esse é nosso exercício de fé, viver esse fruto desse novo coração todos os dias, viver essa presença do Senhor todos os dias. Ora aí com quem está ao seu redor, dedique essa família, dedique essa vida que está perto de você. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Casa e eu serviremos ao Senhor. Declare assim, querido.
Aleluia. Nesses 40 dias, o nosso desejo é que nossas famílias sejam muito impactadas pela palavra de Deus, mas também pelos nossos compromissos de amor de uns para com os outros. É tempo de você e eu, de juntos nós sermos agentes do Senhor dentro do nosso lar. Há tantas pessoas nas nossas famílias que precisam conhecer o amor de Cristo, não é verdade? Que ainda precisam dessa salvação de Jesus. E nós queremos nos colocar durante esses 40 dias em oração por eles. Nós queremos orar pelas famílias que estão em volta da gente. Talvez algumas delas no seu trabalho ou na sua vizinhança. Ore, convide para um culto, para uma reunião da célula, para que elas também possam conhecer a palavra do Senhor. E então ser levadas a uma decisão de vida com o Senhor Jesus que pode transformar o seu lar. Juntos, nesse momento, nós vamos orar. E eu queria ainda hoje, com você, nesse momento, já lançar um desafio de oração para a nossa campanha toda. Durante esses 40 dias nós vamos reviver algo que fizemos como igreja algumas vezes. Todo dia, ao meio-dia, você para tudo e ora alguns instantes pela sua família. Lembra disso? Alguns já viveram isso alguns anos atrás com a gente. Então, nesses 40 dias, começando hoje, você vai ler o seu devocional hoje, o primeiro dia, você vai ver os versículos bíblicos, mas meio-dia, para tudo, vamos orar e vamos nos colocar na presença do Senhor pelas nossas famílias. Juntos com uma família espiritual, vamos orar também pelo Clóvis Agostini. Ele está no hospital com pressão muito alta, querido nosso aqui, é família com a gente nesse corpo de Cristo. Nós queremos orar por ele. Você já orou com alguns? Eu queria que você desse a mão para alguém agora, do seu lado, e nós vamos nos colocar como família juntos em oração. Esse tempo de mãos dadas, você vai lembrar: Senhor, abençoa esse que está do meu lado esquerdo, Senhor, abençoa essa pessoa que está do meu lado direito, seja seu familiar ou não, somos uma família como igreja e queremos a bênção do Senhor nos nossos lares. Vamos orar, queridos? Pai querido, nós nos preparamos para 40 dias de jornada de oração, ó Deus, porque cremos que o Senhor é aquele que intervém na história da nossa casa, da nossa família, ó Deus, repreendendo todo o mal e nos ajudando a entender como caminhar na Tua presença, para que a bênção do Senhor seja sobre os nossos lares. Por isso, nos comprometemos contigo em primeiro lugar, de nessa jornada de 40 dias, aprendemos do Teu amor, aprendemos do Senhor, e Deus, nos comprometemos também com os nossos queridos, para que o amor do Senhor ganhe os nossos lares, nos nossos relacionamentos. E Senhor, multiplica esta ação, que seja santa, linda, na presença do Senhor, do Teu Espírito, um mover do Teu Espírito na nossa cidade, para que por meio das nossas casas e famílias, dos nossos lares, esta cidade, esse Brasil, ó Deus, o mundo possa ser impactado com uma mensagem viva, verdadeira. Jesus Cristo é Senhor, Salvador, é o Deus que nos une, é o Deus do amor que transforma os nossos lares. Senhor, abençoa a Tua igreja, para que seja sim, uma igreja que seja viva, agente do Senhor nessa terra para esse tempo. Oramos pelos que estão do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito. Ó Deus, o Senhor conhece tão bem aquilo que vai no coração. Alguns estão tristes hoje, alguns trazem perguntas no seu coração, alguns olham para o seu lar sabendo que há tantos desafios ali. Nós pedimos, Deus, que a graça do Senhor se derrame sobre cada um. Ó Deus, que milagres do Senhor aconteçam durante essa jornada de oração, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Senhor seja reconhecido como o Deus que transforma o mal em bem, que faz milagre na nossa vida e na nossa história, porque cremos que o Senhor é esse Deus soberano, poderoso Deus. Nós oramos pelo Clóvis Agostini, que está no hospital com pressão muito alta. Esse pedido chegou até nós aqui, é membro dessa igreja, família conosco, e Deus, como família que somos espiritual no Senhor, oramos por ele, e talvez por outros tantos que não podem estar aqui porque estão enfermos. Deus, que algo especial do Senhor aconteça, uma visitação do Senhor ali onde eles estão, e Deus, que o toque do Senhor seja realmente curador para cada história, para cada situação. Cremos, Deus, que o Senhor é o Deus que por uma palavra transforma as situações, e nós pedimos cura para a honra e para a glória do Teu nome, para a alegria
do nosso coração como família espiritual. Senhor, nos colocamos na Tua presença, para que esse tempo seja especial, porque o Senhor vai agir no nosso coração, na minha vida. Começa comigo, começa lá em casa e faz assim com cada um dos que estamos aqui. Abençoa-nos, Senhor, aceita o nosso louvor e a nossa adoração, porque queremos mais de Ti nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos ao Aleluia, pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Você pode se sentar. Você tem uma chave aí? Tem uma chave? Tem? Pega na mão aí a chave, se você tem, pega na bolsa, tá? Durante esses 40 dias, a gente às vezes precisa de alguns símbolos para a gente lembrar, não é? E algumas coisas que se tornam simbólicas para nós, tá? Durante esses 40 dias, a chave vai significar a tua família, porque ela tem a ver com casa, não é? Abre a porta da casa, fecha a porta da casa, e a gente vai estar orando simbolicamente. Não é que a casa está aqui, não é que a família está aqui, não é que isso aqui é a bênção, tá? Não tem nada de bênção, tá? É um símbolo de fé, tá? E a gente vai apresentar ao Senhor, como se a gente estivesse apresentando a nossa família. Durante esses 40 dias na campanha de oração, tem algumas coisas práticas que a gente vai fazer. Primeira delas, todos nós vamos estar lendo esse devocional que está aqui, tá? São 40 dias encorajando a família, tá? A gente não faz isso para vender livro, tá? Quero deixar bem claro para você. Isso aqui é um trabalho feito durante 6 meses, mais ou menos, de vários irmãos da igreja que doam o seu trabalho. Eu não sou escritor, tem vários escritores aqui que dão de presente esse trabalho. A gente tenta vender pelo melhor preço possível, tá? Nós temos uma parceria com a AD Santos, que faz a publicação desse livro, e o objetivo é que durante 40 dias todos nós estejamos aprendendo as mesmas lições e buscando a face de Deus sobre um assunto. Esse ano o nosso assunto é família, tá? E a gente vai estar buscando a face de Deus, orando e intercedendo pelas pessoas da nossa família. A chave vai ser o símbolo. Daqui a pouco a gente vai levantar a chave na mão e apresentar o Senhor aqui, tá? Outra coisa que vai acontecer durante esses 40 dias, você vai separar 15 minutos no mínimo, tá? Mas 15 minutos todo dia, que você vai marcar o teu horário, do jeito que você achar melhor, se é de manhã cedo, de tarde, de noite. Esses minutinhos você vai ler o devocional e você vai orar pela sua casa. Agora, quando você orar pela sua casa, cita o nome de cada pessoa, tá? E pede a bênção de Deus para cada pessoa. E se você puder, peça bênção específica. Senhor, está aqui fulano, abençoa dessa, daquela outra maneira. E quando você terminar, diz assim: Senhor, mas eu não sei tudo que ele precisa, então aquilo que eu não sei, derrama com a tua bênção. É uma oração de amor,
tá bom? E ore pelas famílias. Às vezes você tem um amigo, tem uma pessoa querida, que a família está precisando da intercessão. Então esse é tempo de oração. E é tempo de você convidar para a campanha. Dá de presente um livro, fala, olha, vamos entrar numa campanha de oração? Pela sua casa, pela sua família. E Deus vai abençoar, porque Ele é que ouve a oração. É Ele que derrama a graça. Uma vez por semana, você vai estar num grupo de oração. Por que é importante isso? Porque há batalhas, queridos, que a gente se sente fraquinho. Você já se sentiu fraquinho? Diante de uma batalha, de uma luta. E aí quando a gente vai para um grupo pequeno, dentro de uma casa, e as pessoas estão compartilhando, estão dividindo o que está no coração, um fortalece o outro, e o Espírito Santo usa a vida das pessoas de uma maneira poderosa. Essa semana tinha lá uma célula de adolescentes do lado da minha sala, e tinha uma irmã da igreja que estava preparando um material bem na secretaria, e a porta estava aberta, e aí uma jovenzinha que estava lá naquele grupo disse assim, gente, eu estava lendo, se não me engano, o livro de Êxodos, e ali começou a dizer da madeira, da cortina do templo, e começou a ficar chato. Olha, mas que leitura chata. Adolescente falando, né? E eu pensei assim, Deus, eu quero pular esse negócio. Eu vou pular esse texto, Deus. E aí ela disse assim, e aí o Espírito Santo falou comigo, olha só, um adolescente. Aí o Espírito Santo falou comigo e disse assim, olha, há coisas na vida que não são agradáveis, mas que a gente não pode pular etapas na vida. Você tem o costume de pular etapas da vida. Agora lembra que eu planejo até os detalhes. Assim como lá no tabernáculo eu planejei os detalhes, eu planejo os detalhes da tua vida. Não tente pular etapas. Quando eu ouvi aquilo eu fiquei arrepiado. Eu falei, que coisa profunda. Quando a gente está num grupo de oração é assim que acontece. Deus usa o lábio de uma pessoa, a experiência de alguém, e de repente aquela resposta vem de uma maneira informal, tão gostosa. Então você vai, uma vez por semana, estar num grupo de oração. Mas qual grupo de oração que eu vou? Então, olha, tem alguém do teu lado aí que está num grupo de oração, diz assim, posso ir no seu? Tá, pergunta aí, ó, se você não tem, pergunta, tá? Lá fora tem gente, lá na introdução, que pode te ajudar. Você tem um grupo de oração aí para mim? Tem, tá? Lá no site da igreja tem uma lista com bairros que você pode achar, tá? Se não tem nenhum, faz um na sua casa e chama a tua família. O importante é quem ouve a oração, o Deus Todo-Poderoso, tá? Terceira coisa que você vai fazer, você vai vir para a igreja para a gente orar junto, tá? Durante esses 40 dias, você vai participar de um dos cultos, e é por isso que intencionalmente tem 2 datas especiais, que são datas de família que vão acontecer nos 40 dias, a primeira delas é a Páscoa. Por quê? Porque Páscoa, todas essas festividades que são religiosas, elas são festividades de família. Você vai passar a Páscoa sozinho? A gente geralmente chama a família, não é? Para passar a Páscoa, a gente quer estar junto com os filhos, a gente quer estar junto com os netinhos, a gente quer, só falo de netinho agora, né? E aí então, a gente quer estar junto, né? Então você vai vir na Páscoa na igreja, tá? Ah, você não pode vir nessa igreja, vai numa igreja na Páscoa, e leva a tua família, e adora a Deus, está entendendo o que eu estou falando? E vai ter outra data especial, que é o Dia das Mães, que é o encerramento, de propósito, porque se é família, a gente tem que aproveitar para estar congregados juntos, e cada semana a gente vai estar orando pela família, e cada semana a gente vai estar estudando sobre a família, a palavra de Deus, e a gente vai estar intercedendo pela família. Está com a chave aí? Tá? Levanta, fica de pé agora, e levanta a tua chave para o céu. Quero ver a chave de todo mundo, lá em cima, lá em cima. Isso aqui, queridos, é um símbolo, não é poderosa a chave, é só um símbolo, tá?
E a gente vai pedir a bênção de Deus sobre a casa, sobre o papai, sobre a mamãe, sobre os filhos, sobre o futuro marido, sobre a futura esposa. Tem que orar por isso, pelo sobrinho, pelo neto. Aleluia. Não é? Então vamos orar. Pai, essa chave é só um símbolo, mas que representa algo tão precioso para nós, a minha casa e a minha família. Pai, Tu conheces a realidade de cada um aqui, Tu conheces a necessidade de cada um, e Pai, boas situações e ruins situações acontecem dentro de casa, mas as pessoas são amadas e preciosas para nós. Então, estende a Tua mão de graça e abençoa uma a uma das pessoas que nos são preciosas, e faz dessa casa morada da Tua bênção, morada da Tua paz, morada da Tua alegria. E aqueles, Senhor, que estão levantando a sua chave pela fé, porque querem ter uma família, Senhor, prepara a melhor família, um marido, uma esposa, um lar, lugar da Tua graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Não esquece, quando você olhar para a chave, você vai lembrar da tua família. Amém? Pode sentar-se, querido. Nós vamos estar estudando a palavra de Deus esses dias todos. Eu pedi lá para a livraria da nossa igreja, ela, durante esse período, ter vários livros lá que sejam sobre família. Eles estão preparando esse material para mim, e ao longo das semanas eu vou mostrar alguns desses livros. Livros que falem sobre o casamento, livros que falem sobre educação de filhos, livros que falem sobre solteiros, não é? Que estão esperando o casamento, as várias problemáticas que envolvem os relacionamentos. Meu objetivo não é ganhar dinheiro com livro, não ganho dinheiro com isso, tá? A livraria nossa é terceirizada, não tem nada a ver com isso, é para instrução. Se a gente vai orar pela família, a gente tem que aprender também a respeito da família. Então a gente vai indicar, e na medida da sua necessidade e possibilidade, você vai passar lá e vai estudar. Quem sabe seja a hora de falar sobre comunicação em casa, a gente aprender sobre os relacionamentos pai e filho que não estão legais, o que a gente pode aprender, e assim sucessivamente, tá bom? Família é o nosso alvo durante esses 40 dias, de uma maneira enfática. Não é que família seja só dos 40 dias, de uma maneira enfática. Queria que você acompanhasse comigo a leitura de 2 textos da Bíblia. O primeiro deles se encontra em Jeremias 29, versículos 11 a 13. Jeremias 29, versículos de 11 a 13. E eu vou começar com a leitura desse texto para a gente entender a intenção de Deus em cada coisa que Ele faz sobre a nossa vida. Lembra da história daquela adolescente? Deus planeja os detalhes. E Ele tem bons propósitos em todos os detalhes. Olha o que diz a Bíblia aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha que coisa tremenda aqui, tá? Os planos que Deus fez para nós têm o objetivo de nos fazer prosperar e não nos causar danos. Planos de dar-nos esperança
e um futuro. Deus tem coisa boa planejada para nós. Deus tem coisa boa planejada para você e para a sua casa. Agora, o segundo texto que a gente vai ler está no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 18, onde a palavra de Deus vai falar da primeira família na terra. Primeira família na terra. Diz assim a Bíblia, primeiro livro da Bíblia, está lá, Gênesis 2, verso 18. E então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. E assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. E então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Pai querido, revela a tua presença entre nós e fala conosco nessa manhã. É aquilo que oramos no teu nome, Jesus. Amém e amém. A Bíblia fala de algumas bênçãos que Deus dá indiscriminadamente a todos os seres humanos. Há algumas bênçãos que são condicionais, há algumas bênçãos que vêm só quando a gente se compromete com Ele, mas há algumas bênçãos que Deus decidiu abrir as janelas dos céus e derramar sobre qualquer pessoa. Por isso, o Senhor, Ele deu uma grande bênção à raça humana, por entender que seria impossível viver sem essa bênção. Deus derramou sobre a raça humana a bênção da família. Ele abriu as portas dos céus e ordenou uma bênção, que cada um de nós nascesse, fosse criado no amparo, no amor de uma família. Que a gente pudesse se desenvolver, aprender a falar, aprender a andar, aprender até a fazer higiene própria dentro de uma família. Aprendesse não apenas essas coisas básicas, mas aprendesse os valores da vida, a convivência social na família. Não é a escola que ensina isso, não é uma instituição que ensina isso, não é a igreja que ensina isso. A gente aprende isso em casa, no contexto dos relacionamentos familiares. Essa é uma bênção ordenada para todos. Tem distorções? Tem. Tem criança abandonada? Tem. Mas esse não é o propósito de Deus. Tanto é assim que nós, como sociedade, nós nos sentimos mal diante dessa realidade. A gente quer fazer alguma coisa, porque a gente sabe da importância de ser amparado numa família. Outra coisa que é tão tremenda é porque quando a gente vai crescendo, a gente vai sonhando com a nossa família. Não é verdade o que eu estou falando? A gente sonha em constituir uma família. A gente sonha num marido, numa esposa, em filhos. Por quê? Porque essa é uma bênção ordenada por Deus.
É um grande problema na sociedade quando essa bênção ordenada por Deus é rejeitada, ou quando o pecado, a dureza de coração, faz com que essa bênção seja denegrida. Por quê? Não há ordem, não há respeito, não há valor, porque valor não se ensina com o cacetete da polícia. A gente coíbe o desvalor, mas valor se ensina na hombridade que a gente passa na educação dos filhos. Por isso família é tão importante aos olhos de Deus. E lembra que eu li o primeiro texto? Que Deus tem planos bons. E se família faz parte do plano de Deus, ele é um plano bom, que não é para nos prejudicar, mas é para nos fazer abençoar e prosperar. Por isso eu quero começar esses 40 dias estudando sobre a família, pensando na missão abençoadora da família. Algumas coisas básicas do dia a dia que a gente vive em família que abençoam, e que às vezes a gente até fica bravo, não é? Mas que fazem parte desse contexto de bênção do Senhor. A primeira coisa que a gente vai aprender sobre família é que Deus, ao instituir essa bênção, Ele criou um laboratório prático. Quando a gente vai estudar algumas matérias que exigem da gente habilidade, existem algumas aulas práticas chamadas laboratório. Nessa aula prática chamada laboratório, você vai ter que colocar a mão em coisas e trabalhar esse processo. Quando eu fui estudar psicologia, tinha uma aula prática de laboratório, não é? De anatomia. E a gente ia pegar o defunto, né, que estava conservado em formol, e a gente tinha que estudar as partes do corpo dele, nos seus detalhes. E no dia da prova, eles separavam alguns órgãos, eram peças que não era mais o defunto, né, mas pedaços do corpo, e eles eram espalhados na mesa, e tinha lá um alfinete colocado naquela peça. Tem gente que estudou anatomia também, né? E a gente tinha que ir lá e descrever, falar e tal, e passava um a um, e a gente mexia, manipulava aquilo. Tinha um outro laboratório que a gente fazia lá com psicologia, que era o laboratório do biotério, onde tinha os bichinhos que a gente tinha que treinar, usando algumas ferramentas da psicologia. Então tinha um ratinho que a gente tinha que ensinar, tá? A ele olhar para a esquerda e levantar a patinha direita. Não estou brincando, estou falando sério, essa era a minha tarefa, eu tinha que ensinar o ratinho a olhar para a esquerda e levantar a patinha direita. E aí a gente usava algumas técnicas lá e ficava fazendo aquilo, até que ele fazia, na hora que a gente queria, ele olhava para a esquerda e levantava a patinha direita. E dizia, aleluia, consegui. Era aula de laboratório. A palavra de Deus está dizendo para a gente que Deus criou um laboratório prático de vida, e nesse laboratório prático de vida, chamado família, eu vou aprender a respeito de uma das coisas mais importantes da nossa vida: amar. Deus criou a família como um laboratório do amor. O texto de Gênesis vai nos mostrar que a intenção de Deus em criar a mulher, dando-lhe a capacidade de conceber e ter filhos, era para que a família fosse o laboratório do amor na vida humana. E aí eu vejo alguns detalhes tremendos de Deus e da sabedoria de Deus. O primeiro detalhe tremendo é Deus demorar para criar a mulher. Porque o homem é muito metido. Ele é muito orgulhoso. Ele se acha às vezes, né? E então Deus falou assim: olha, homem, você agora é o Senhor aqui da natureza, tá?
Você pode conhecer a natureza e dar nome para tudo. Estou te dando autoridade sobre essa natureza. E o homem começa a olhar e ver que tudo foi feito macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. E ele diz assim: eu estou sozinho aqui. Deus, eu acho que esqueceu alguma coisa. E lá no coração dele ele começa a dizer: tem alguma coisa errada. Por que que Deus não fez ninguém parecido comigo? Por que que eu não tenho com quem dividir a vida? Por que que eu... E esse sentimento de propósito Deus colocou no coração. E esse é um sentimento interessante, que apesar, depois da criação da mulher, ele continua existindo no coração do homem e da mulher. A gente não sente isso quando a gente vai chegando na adolescência, e a gente vai chegando na juventude, dizendo assim: será que tem alguém preparado para mim? Onde está essa pessoa? Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Como é que vai ser esse negócio? É o mesmo sentimento que Adão teve. Por quê? Porque a família é o laboratório do amor, onde a gente vai ter que aprender a amar o outro, que é diferente da gente, mas que tem semelhanças. E esse senso de necessidade nos consome, e a gente quer fazer parte, e se torna uma busca ansiosa de alguém com quem compartilhar a vida. E essa necessidade é uma necessidade de ajudar e de ser ajudado desinteressadamente. E é por isso que a Bíblia diz que nessa criação Ele preparou alguém que pudesse ser ajudador idôneo. Sabe, queridos, é o único lugar na face da terra que a gente ajuda um ao outro sem pensar em grana. E sem pensar em resposta. A gente ajuda um ao outro porque a gente ama. A gente ajuda um ao outro e às vezes até se sacrifica, porque o sentido mais profundo do amor faz parte da nossa história. E quando esse sentido mais profundo do amor não está na sua vida, pode ter certeza que essa família tem problemas. É isso que a Bíblia diz. E a Bíblia continua dizendo que na criação dessa primeira família, Deus coloca no coração de Adão e com certeza no coração de Eva, aquela necessidade de pertencer. Sabe por quê? A família é tão importante porque eu me sinto parte integrante, não acessória, mas integrante de outras pessoas. E aí ele expressa isso quando ele diz assim: agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Sabe, tem um sentimento de pertencer que vai além da nossa compreensão. E é interessante que quando a gente forma uma família, a gente se casa primeiro, a família começa com o casamento, a gente se casa e há uma mudança interessante na cabeça da gente. Há uma relação amorosa tremenda com o pai, há uma relação amorosa tremenda com a mãe, isso dos dois lados, mas quando a gente se casa e a gente forma uma nova família, o sentimento de pertencer é diferente. Não é verdade? E a gente sente parte integrante. Não é que eu não me sentisse parte integrante antes, mas agora eu estou formando uma nova família. E Deus está colocando isso porque família é o laboratório do amor. A gente tem que aprender a amar desinteressadamente, amar sacrificialmente, amar construtivamente. E esse desejo de amar que a gente aprende numa família, é fruto de algo tremendo que Deus fez. Deus fez você e eu a imagem e a semelhança dEle. Queridos, sabe o que significa imagem e semelhança? Deus é espírito, Ele não tem corpo. Não está falando aqui da aparência da gente, está falando da natureza. E a Bíblia diz que Deus é amor. Sabia que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz: Deus é amor.
E se Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é amor, e você foi feito à imagem e à semelhança dEle, há dentro de você a capacidade de amar, e há necessidade em você de amar e ser amado. E por isso Deus abençoou as nossas vidas com uma família, porque aí essas coisas básicas da vida fazem parte desse laboratório. Por isso, é na família que nós aprendemos a amar e ser amado. É por isso que o sentimento da maternidade ou da paternidade é tão estranho. O sentimento esquisito. Né? Por quê? Porque de repente nasce uma criança, estou vendo um bebezinho aí, né? De repente nasce uma criança, a gente acorda de madrugada, e olha, você era um traste para acordar. Tinha que tocar o despertador, de chacoalhar e jogar fora da cama. Mas o bebezinho faz... você pula da cama. Né? Tem alguns negócios diferentes que vão acontecendo da gente que a gente não sabe explicar. Né? Você era uma pessoa desligada, agora você está ligado, está olhando, está vendo. Por quê? Porque Deus está trabalhando esse sentimento de amor de uma diferença, de uma maneira diferente. Quando os meus filhos eram solteiros, né, era interessante, eu ficava deitado na cama, às vezes eles chegavam mais tarde, e eu não conseguia dormir enquanto eles não chegassem em casa. Quando eu escutava bater a porta de casa, eu pegava no sono. Agora, eu acho que não era só eu que fazia isso, não. Quantos pais já fizeram isso aqui? Levanta a mão. E precisa de despertador para fazer isso? Não. Tem um negócio diferente acontecendo na gente, a gente ama. A gente não é que está desesperado, não é que a gente não confia, mas a gente quer saber se está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Então eu posso dormir. Por isso, é nessa família que a gente vai aprender a existir enquanto ser que pode amar. E é por isso também que nesse texto vai aparecer alguns princípios básicos da formação da família. É por isso que no casamento a pessoa vai ter que aprender a deixar a família maior para criar a família menor. E se a gente não aprende a deixar, se desvincular um pouquinho, a gente não consegue constituir a nova família. A gente vai ter que aprender a se unir a ponto de, apesar de não ter o mesmo sangue, a gente não conseguir se ver vivendo sem o outro. E não importa o que esteja acontecendo, esse sentimento é um sentimento forte. Sentimento que eu sou junto com o outro. E assim vai. E é justamente porque através da família Deus ordena essa bênção do amor, que Satanás quer destruir esse laboratório. Se tem alguma coisa que Satanás quer destruir, é a família, queridos. Porque Satanás odeia toda a bênção que Deus derrama sobre nós. E pode ter certeza, toda família na terra vai ter um ataque de Satanás constante. Porque se ele conseguir destruir essa coisa abençoadora, ele destrói o coração das pessoas. É por isso que quando tem um divórcio, e a Bíblia diz, Deus diz, eu odeio o divórcio. É porque o coração da gente vai ficar partido. O coração dos filhos vai ficar partido. Quando há uma ruptura de família, Deus está dizendo, eu odeio, porque os corações ficam partidos, dói muito. A gente vai passar anos da nossa vida tentando cicatrizar uma dor, porque tem coisas muito profundas da nossa história que estão lá, nesse contexto. Mas ele não odeia, Satanás não odeia somente a família por causa do casamento, mas ele odeia também por causa dos filhos. Porque é lá no contexto da família em que os principais valores de uma sociedade são inculcados. Onde é que a gente aprende honestidade?
É em casa, quando o garotinho vai lá e rouba. Quando eu era garotinho, eu já contei isso aqui, mas eu gostava de comer aquele dadinho, sabe? Aquele negócio de amendoim, dadinho. E nem sempre eu tinha dinheiro para comer dadinho. E eu descobri que o vidrinho do lado do balcão do dono da mercearia não tinha vidro. Então, se eu colocasse a minha mãozinha assim por trás, entre o balcão e o lugar, eu enfiava a mãozinha ali, pegava um dadinho, botava no bolso e saía. Era uma delícia o dadinho. Mas meu pai viu, deixou eu sair e disse: o que é que tem no seu bolso? Eu olhei como bom Adão da vida e disse: não tem nada. Tira o bolso para fora. Aí caiu o dadinho. Como é que você comprou o dadinho? Disse: eu não sei. Eu vi você colocando a mãozinha lá e pegando o dadinho. Quantos dadinhos você pegou? Não, agora eu peguei um só. Não, agora não, quero saber. Ih, pai, foi um monte, nem sei. Então você vai voltar lá e falar com o homem. Eu falei: o senhor não quer me dar uma surra? Não, você vai falar com o homem. E lá fui eu com o dadinho na mão. E disse: moço, e meu pai do lado, e esse dadinho é do senhor. Ele olhou: por quê? Porque eu roubei. E não foi o primeiro. E meu pai disse: eu vou acertar com o senhor todos os dadinhos que ele roubou. Mas ele tem que pedir perdão para o senhor. Eu nunca mais me esqueci da lição do dadinho. Eu devia ter uns 4, 5 anos. Eu me lembro até hoje. Por quê? Porque é na família que a gente aprende os valores. Você não rouba nenhuma bala. E se tem uma coisa que me arrepia, é se alguém imaginar que eu estou pegando alguma coisa. Me faz mal. Quem trabalha comigo aqui na igreja sabe que é verdade que eu estou falando. Eu pego, olha, se algumas pessoas chegam aqui, me entregam um envelope de dízimo, eu procuro o primeiro diácono, o primeiro pastor que está do meu lado, e diz assim: olha, meu irmão, leva lá na tesouraria. Eu não quero nem levar, para alguém não dizer que eu botei no bolso. Por quê? Porque esse é um valor que eu aprendi em casa. Se tem alguma coisa que Satanás quer destruir, é a família. Porque a hora que a gente destrói a família, a gente destrói os valores de uma sociedade. Sabe onde é que a gente aprende respeito? É na família. Porque aí o papai vai ensinar a gente ter respeito pela autoridade, porque o papai é autoridade. Eu me lembro que o meu pai não precisava falar. Ele só olhava. Quando ele dava aquele olhar fulminante, eu já baixava assim: ixi, a coisa pegou. Era só isso. Por quê? Porque a gente tinha respeito. Quando eu estava sendo educado pelos meus pais, eu não tinha respeito só pelo meu pai, mas a gente aprendia a ter respeito pelas pessoas mais velhas. Queridos, hoje a família está sendo atacada porque não existe mais respeito. Criança bate em professor, xinga o velhinho. E se for preciso, dá uma canelada. Agora, por que isso acontece? Porque a gente não está usando a família da maneira correta e Satanás tem tentado destruir os princípios básicos de uma família. Quando a gente destrói uma família, queridos, que é o laboratório do amor, que é o laboratório do altruísmo, que é o laboratório do cuidado desinteressado, que é o laboratório da expressão mais bonita de amor, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a ver traição, amargura, ciúmes, agressão, ódio. E é por isso que Deus nos convoca
a sermos a família que investe em amor. E a única maneira de destruir o ataque de Satanás em nossa casa é não desistir do amor. E a bênção que Deus tem para a sua família passa por uma decisão incondicional: amar, amar e amar. Por isso, um dos exemplos sobre amor em família é dado pelo apóstolo Paulo colocando Jesus. E ele vai dizer que Jesus, não é? Que a gente tem que amar, o marido tem que amar a esposa, assim como Jesus amou a igreja, que deu a sua vida por ela, a ponto de morrer pelos seus filhos, de morrer pela sua esposa. É esse tipo de amor. Se tiver uma situação de crise, de perigo, o homem vai lá na frente e morre por eles, para proteger a sua casa. Só que isso está desaparecendo. Só tem homem frouxo. Estou falando sério, que não assume responsabilidade, que não defende a sua casa, que não defende a sua família, que não tem a coragem de se dar. E queridos, quando a gente não aprende essas coisas e não ensina essas coisas, a gente está corrompendo a sociedade toda. Por isso, Deus fez a família como laboratório do amor, laboratório desse papel tremendo da graça. Agora, é interessante que apesar de ser esse o projeto de Deus, quando a gente lê o livro de Gênesis, que é um livro que só conta histórias de famílias, a gente vai ver quanto defeito tem a família. Porque não existe uma família perfeita. E lá no livro de Gênesis, as famílias mais ilustres, inclusive a de Abraão, o pai da fé, tá? Tem um monte de problemas. E eu queria concluir essa primeira meditação, e eu vou continuar hoje à noite falando sobre família, e eu quero dizer para você o seguinte: toda família precisa melhorar. Toda família precisa melhorar. Presta atenção nisso. A sua família precisa melhorar. Se na Bíblia, no livro de Gênesis, até de Abraão, precisava melhorar, você acha que a sua não vai precisar melhorar? E é por isso que a gente tem que ter a coragem de trabalhar aquilo que a nossa família precisa melhorar. E nessa manhã eu queria desafiar você a pedir uma coisa a Deus. Durante esses 40 dias, a gente vai estar orando pela família. A gente vai estar pedindo a bênção de Deus na família. Mas, queridos, às vezes o começo da bênção de Deus na nossa casa começa com a gente. Às vezes, o milagre que tem que acontecer na nossa casa, começa primeiro em nós. Eu não estou dizendo que Deus não tem que mexer no outro, que Deus não tem que mexer nesse ou naquele, mas eu estou dizendo que se toda a família pode melhorar, você também pode melhorar. E o grande desafio dessas semanas de oração, esses 40 dias de oração, é dizer: Deus, abençoa a nossa casa, mas mostra para mim quais são os meus passos de melhora. Porque é uma lei universal, de que nós, como seres humanos, sabemos nos adaptar. Essa é uma lei universal. E quando eu mudo, muda o ambiente. E quando muda o ambiente, as pessoas têm que se readaptarem. E aí, sem fazer força, pequenas mudanças começam a acontecer em toda a casa. Então, nessa manhã, eu vou levantar um clamor e vou pedir para você ser parte desse clamor. Senhor, muda a minha vida para melhor. Senhor, me ajuda a amar desinteressadamente e sacrificialmente. Senhor, me ajuda a ser uma bênção na vida dos meus queridos. E eu não sei que bênção, que tipo de bênção,
Deus vai ter que fazer, porque nós somos diferentes. Cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser. Às vezes aquilo que é defeito em mim, talvez seja uma grande virtude em você, porque nós não somos iguais. Mas eu sei que há alguma coisa que a gente pode melhorar. Quem sabe o nosso ouvir tem que melhorar, para a gente ouvir o coração dos nossos queridos. Quanto eu tive que aprender sobre isso. Eu sou uma pessoa muito focada. Quando eu estou fazendo alguma coisa, a minha atenção é concentrada. Se eu estiver pensando e trabalhando numa coisa, eu não escuto o que está acontecendo ao meu lado. É tremendo. Se você estiver falando comigo e eu estiver na mesa e você disser assim, passa o sal, eu passo a pimenta para você. Porque eu ouvi passa, eu passo a primeira coisa. E eu estou pensando em outra coisa. E às vezes sou capaz de passar no meio de um corredor e não ver as pessoas. Porque eu estou com a minha cabeça focada, tem que resolver isso, tem que fazer aquilo, tem que... E aí eu tive que aprender, e estou aprendendo até hoje, a ouvir as pessoas. A ouvir meus filhos, a ouvir a minha esposa. Esse é um defeito meu. Tenho que aprender a ouvir. Às vezes a gente tem que aprender a pedir perdão. A gente é orgulhoso, fez a besteira, não fala nada, vai lá, compra um presente, leva para almoçar, para jantar, e nunca pediu perdão dos pecados, das coisas erradas que fez. Cara de pau. Porque a gente só adia o problema, fica a dor no coração. Agora, quando a gente enfrenta o problema, pede perdão, assume compromissos de melhora. Sabe por que a gente não pede perdão? Porque a gente não quer melhorar. A gente não quer compromisso de que amanhã eu tenho que fazer melhor. Mas se você quer que o laboratório do amor seja um bom laboratório, na vida da sua casa, da sua família, tem que aprender a pedir perdão. Tem que aprender a pegar os caquinhos que estão quebrados e não pisar em cima. Porque às vezes no contexto da família acontecem coisas que nos arrebentam. E aí a gente, em vez de ir lá juntar os caquinhos e reconstruir em amor, e tentar fazer dos caquinhos uma obra de arte e não um remendo, a gente vai lá e pisa em cima ainda. Hoje eu quero orar por você, para Deus ajudar você a melhorar. E para Deus poder entrar no teu coração com a graça dEle. E eu vou pedir uma coisa que, se você concordar, eu vou pedir por você. Deus, abra os meus olhos. Sabe por quê? Porque Jesus diz que a gente tem a facilidade de enxergar o cisco que está no olho do outro, mas não enxerga o pedaço de pau que furou o olho da gente. Deus, abre os meus olhos. Você concorda com isso? Então, se você concorda com essa oração e você quer participar dessa oração, por você e pela família, então você vai ficar de pé. Agora lembra que agora a gente não vai orar pelo outro, a gente vai orar por nós mesmos. Senhor, abre os meus olhos, faz-me melhor, para que eu possa, junto com a minha família, construir algo melhor. Está entendendo? Louvado seja Deus que está todo mundo de pé. Porque é isso mesmo, toda família precisa melhorar, e começa comigo. Tá? Você gostou hoje? Foi bênção? Tem mais de noite. Porque a gente vai continuar falando das coisas básicas do que significa ser família. Eu queria desafiar você a voltar hoje à noite e a trazer alguém da sua casa. Eu vou estar orando para que você possa, no final dessa campanha, trazer a sua chave e dizer: a casa está trancada, está todo mundo aqui, porque a gente está fazendo uma revisão de vida para melhorar a nossa família. Isso é bênção de Deus, isso é bênção de Deus. Vamos orar por isso? Querido Senhor, olha para o coração de cada um. Tu estás nos ensinando que a família é uma bênção do Senhor para nós, e a gente sabe disso, não precisa ninguém explicar muito, porque
o lugar onde a gente viveu as maiores emoções positivas e as mais doloridas negativas é dentro da nossa casa. Por isso, eu quero te pedir, nós que estamos em pé, estamos pedindo, Senhor Jesus, começa algo novo em mim, para melhorar e abençoar ainda mais a minha casa. Que o Senhor me ensine a enxergar, que o Senhor me ensine a ouvir, que o Senhor me ensine a fazer, que o Senhor me ensine a ser alguém moldado pelo teu amor e pela tua graça. Pai, se a família é o laboratório do amor, então, Senhor, faz com que a aula prática de amar de hoje eu possa cumpri-la plenamente. E assim, Senhor, sucessivamente a cada dia, porque cada dia tem uma aula prática diferente. E que a gente possa aprender a amar e a viver esse amor e a espalhar esse amor em todos os contextos da vida. Agora, Pai, que a gente vai para casa, que a gente vai almoçar em família, que a gente vai estar com os amigos, quem sabe até passear essa tarde, que o Senhor esteja conosco, e que nas conversas informais, nas brincadeiras, nas coisas lúdicas, de fato, a nossa casa seja o laboratório do amor, que constrói algo novo, e que isso comece por mim. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você, fecha o corredor. E agora a gente tem uma família mais ampla, tá? Essa família mais ampla. E a gente vai estar... Tá. Aí a gente vai estar junto, orando essa oração da família. Vai ser a oração da família agora que vai cantar? É? E olha, sábado que vem, domingo que vem, a gente vai estar comemorando aqui na igreja o quê? Você sabe o que é a Páscoa? Pergunta, o que é a Páscoa? O que é? É o dia da ressurreição de Jesus. Não tem nada a ver com coelhinho, viu? Eu não sei o que tem a ver Páscoa com coelhinho, né? Mas Jesus ressuscitou. E a Bíblia diz, se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se você pode ter fé hoje é porque Jesus é o seu Salvador e Ele te apresenta diante de Deus na sala do trono. Então, esse tempo de sábado à noite, 20 horas, domingo pela manhã, domingo à noite, a gente vai estar na campanha da família, mas nessa campanha da família celebrando a ressurreição de Jesus e comemorando a ressurreição de famílias quebradas, porque Deus é poderoso para fazer isso. Então eu queria convidar você para estar com a gente na Páscoa. Vem com a casa inteira. Depois você vai sair para almoçar, você vai festejar, vai entregar o ovo de Páscoa, não tem problema, mas lembra, nós temos uma campanha buscando graça de Deus para a nossa vida. Então agora, de mão dada, como uma grande família que somos, família de Deus, a gente vai adorar o Senhor e orar a oração da família cantada. Vem encher-nos com tua graça, digno és de nossa reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Deus, a ti serviremos, pois aos teus pés estaremos. Minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Amém. Que essa seja a nossa declaração, né, queridos? Pode ser mais forte essa salva de palmas, não pode? Ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, amém? A gente vai orar juntos para você sair daqui. Sábado, então, 20 horas, querido. Você lembra aqueles 5 que você está orando lá? Lembra? Que você colocou na pontinha do seu dedinho? Convida para vir sábado. Para assistir um musical de Páscoa, eles vêm. Se você falar assim, olha, queria te convidar para assistir um musical de Páscoa que vai ter na minha igreja no sábado, 20 horas, pode ter certeza que ele vem, porque é uma das ferramentas que Deus tem nos dado para aproximar pessoas de Jesus também. Então, próximo sábado, às 20 horas, vai ser um tempo muito precioso aqui, amém? Pai querido, obrigado, que a presença preciosa do Senhor que move o nosso coração, que move a nossa vida e que nos dá alegria, a palavra do Senhor que vem de encontro aos nossos sentimentos, às nossas necessidades, continue dando no seu tempo. O Senhor é quem dá o crescimento, possa dar o fruto necessário, e que esse tempo em família agora seja um tempo muito especial. É aquilo que oramos agradecidos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vai na graça do Senhor Jesus, querido. Nos vemos à noite, então, às 19 horas. Deus abençoe. Como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, pues como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado, pues como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano